Bem-vindo ao nosso terceiro episódio do especial sobre logística. Eu sou Gabriel Bólico, um empreendedor real, trabalho com e-commerce desde 2009. Vamos começar esse episódio trazendo aí um remember do último episódio, do segundo episódio, que foi sobre a história, né? Como que eu resolvi desenvolver um WMS, o grande caos da minha empresa, né? A gente falou um pouco sobre isso. Nesse episódio vai ter bastante coisa interessante. Nós vamos falar sobre as ferramentas, a estrutura que você precisa para ter um WMS aí rodando e colocar a tua operação em um outro patamar. O legal é que já nesse episódio já vamos para a logística. Você vai ver já alguns takes dedicados e gravados para esse episódio em si. Então vai ser muito bom, muito legal para essa websérie Logística para e-commerce. É o terceiro episódio. Vamos falar sobre ferramentas, insumos, o que você vai precisar para colocar aí em operação um WMS no seu e-commerce. Então, começando, eu preciso ainda relembrar algumas coisas e pontos de atenção do nosso último episódio. E no último episódio eu contei a história onde nós fazíamos 200 pedidos na mão, ali todos os dias, e do dia para a noite tivemos 7.000 pedidos. O caos que aquilo trouxe, e foi um dos piores momentos da empresa. Que maluco, né? Momento que você vende pra caramba e na verdade traz tanta dor de cabeça, tanta dor de barriga, e eu contei um pouco dessa história. Mas se você analisar, né, a parte de sistemas e WMS, tem uma coisa que eu preciso frisar aqui para você. Todo e-commerce em crescimento vai passar por isso. É inevitável. Não tem como você iniciar fazendo um pedido por dia e crescendo e chegar lá nos 2, 3, 4 mil pedidos por dia sem ter um WMS. Você vai precisar ter esse sistema, faz parte do crescimento. E as pessoas perguntam assim: Gabriel, mas hoje qual a quantidade mínima de pedidos que eu preciso ter, que você recomenda no caso, né, para ter um WMS? Eu tenho um número de bate-pronto, que são 50 pedidos por dia, só que do jeito que o e-commerce vem crescendo, a parte logística vem ganhando força, sinceramente, essa régua vai baixar. E isso vai para uns 30 pedidos por dia. Não, Gabriel, 30 pedidos por dia é super simples, eu consigo dar conta. 30 pedidos por dia são quase aí 1.000 pedidos por mês. Se você colocar 1% de problemas, afinal é uma separação manual, e assim, problemas acontecem, tá? Errar é humano. Eu já até vi em grupos de e-commerce que eu participo comentarem o seguinte: quanto que vocês descontam do colaborador quando ele envia um produto errado? Vocês cobram o frete dele se o cliente não devolveu o produto, né? Naquele caso assim, que o cliente comprou um produto que vale R$100 e na separação foi enviado um produto de R$1.000, e tem gente assim que não é honesta, né? E acaba não devolvendo ou recebe o produto e fica quietinho ali, não fala nada, né? Isso é descontado de quem? E ele levantou essa discussão no grupo e as pessoas começaram a falar e tal. Eu falei assim para ele: cara, olha, no teu lugar eu faria uma reflexão. Será que o problema foi do colaborador ou será que o problema foi da empresa que não deu o sistema para ele operar? Porque errar humano, inclusive você mesmo poderia errar na separação. E eu também, se eu fosse separar pedidos ali, com certeza um ou outro eu ia enviar errado, mesmo que o negócio seja meu, que eu me dedique, que eu me esforce, porque isso vai acontecer, não tem como não acontecer. Então veja que faz parte do crescimento de qualquer e-commerce, de qualquer operação. Outra coisa muito importante que eu falei e vou frisar aqui: eu poderia ter quebrado no momento que eu mais vendi. Sacou? Veja como isso é difícil, cara. Poxa, você tá vendendo pra caramba e você quebra. Você leva uma rasteira, assim, que te deixa no chão. Outro exemplo: se você vende no Mercado Livre, né? Vende pra caramba no Mercado Livre, beleza, fez uma promoção que você arrebenta e você não trabalha com o full. Do dia pra noite, de 200 pedidos, você teve 2.000 pedidos. Você vai atrasar esses pedidos com certeza, porque o horário de corte do Mercado Livre é muito curto e a tua reputação vai lá para baixo. A sua conta, ela pode ser até suspensa. Então veja que se você colocar todos os ovos no mesmo cesto, cara, já era. Porque se você depende de um canal de venda como o Mercado Livre ou qualquer outro canal que seja, e no momento de tantas vendas que você não consiga dar conta, ferrou. Se a tua reputação for lá para baixo ou até mesmo uma suspensão, o teu negócio ele acaba assim, ó, do dia para a noite. Legal, então esses são os pontos para relembrar, para reforçar aqui para você. Contei um pouco da história, né, da criação do meu WMS, e o bacana é que ele foi feito em cima de uma operação de e-commerce e validado milhares de vezes todos os dias. Ou seja, quando criamos, a gente não ficou dependendo de terceiros para passar feedbacks para melhorias. O erro acontecia, o problema acontecia, a necessidade de evolução era ali imediata, a gente ia lá e fazia. Não é, por exemplo, assim, poxa, eu vou desenvolver uma solução para o mercado e esse mercado vai ter que me dar feedbacks para eu poder melhorar
a minha solução aqui. Você tem que entender o seguinte, tem pessoas que você vai entregar uma roda quadrada e ele vai andar com aquela roda quadrada, ele vai andar no solavanco assim. Só que tem gente, e são poucas pessoas, que você vai dar uma roda quadrada e aquilo vai incomodar ele e ele vai olhar para aquilo e falar assim, essa roda quadrada, se eu deixar redondinha, eu acho que vai ser mais eficiente. Isso aconteceu no nosso WMS. Então, sempre validando milhares de vezes, todos os dias, pedido a pedido, e focado no e-commerce do tipo, sai uma etiqueta da Magalu Coletas. Pô, já vai lá, faz o desenvolvimento, deixa funcionando. Hoje, a gente tem já ali o serviço da Shopee integrado, o serviço da Olist também integrado. E tudo isso funcionando com ferramentas simples. Eu costumo dizer que você consegue pegar várias ferramentas simples, unir uma com as outras e fazer um monstrão. Eu uso loja integrada com plataforma de e-commerce, Bling como ERP, nós iniciamos o nosso WMS linkado ao Bling e ao longo do tempo fazendo novas conexões. Veja que essa operação com ferramentas tão simples, né, mas com uma logística muito bem feita e organizada, proporcionou conquistas incríveis, como ser um representante oficial da Xbox, por exemplo. E se você analisar os sites em volta, os grandes do varejo, eles têm sistemas milionários, sistemas muito caros. E o pensamento que eu trago aqui é o seguinte, você não precisa ter ferramentas extremamente caras, não, você só precisa ter uma operação muito conectada a bons fluxos e fazer acontecer nas vendas. Certo, passando todo esse conceito, tudo para você entender da importância da logística, né, o que a gente viveu até agora, eu quero falar um pouco sobre equipamentos. Os equipamentos que nós mapeamos e entendemos o seguinte, poxa, é necessário isso para fazer uma operação rodar de maneira eficiente. E eu separei aqui os equipamentos que nós usamos na nossa operação e que você precisa ter para replicar na sua operação, para fazer um negócio ali que realmente entregue valor, que entregue resultado. E esse eu considero praticamente o mínimo. Até algumas coisas você não precisa ter exatamente, mas foi como eu comecei. Você vai acompanhar junto comigo a estrutura que você precisa para ter uma operação que de fato traga resultados, assim como eu conquistei esses grandes resultados e conquistas até aqui. Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês o que você precisa ter na sua operação aí no seu armazém, no seu depósito para ter o WMS rodando. Eu separei em duas partes. A primeira é a estrutura e insumos e depois os equipamentos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui é que você precisa ter os produtos organizados através de uma prateleira. E você pode ver aí que nós temos prateleiras imensas, enormes, bem caras, diga-se de passagem, só que você não precisa necessariamente ter uma prateleira dessa. Você pode ter uma prateleira como essa. Uma prateleira bem simples que eu já mostrei e que eu já venho mostrando ao longo do tempo no meu Instagram e também no meu canal, pois é, a minha operação já foi repleta com essas prateleiras e elas são mais do que suficiente para você começar o seu negócio. O segundo ponto na parte de estrutura e insumos eu coloco como caixas de separação. É bem importante no processo você ter caixas como essa, caixas de plástico, e elas são identificadas através de um código de barras, só que elas funcionam também como uma espécie de rastreio para o produto dentro da separação. Então essas caixas são bem importantes e são imprescindíveis para que a tua operação rode com eficácia. Agora eu coloco aqui um insumo para você. Você vai precisar também de papel A4, papel A5, isso aí para PLP e outros registros, né? Cedo ou tarde você vai ter que fazer alguma impressão em cima dessas folhas aí tão tradicionais que todo mundo conhece. Mais uma coisa na parte de insumos, etiquetas. E os tamanhos de etiqueta que eu recomendo são 105 mm por 150 mm, Dunphy simplificada e por aí vai. É uma etiqueta bem padrão e você vai entender quando a gente chegar no momento da separação do pedido, quantas são impressas, por que elas são impressas e como o jogo vai seguindo. Outro modelo de etiqueta também que é imprescindível para fazer tudo rodar, que nós colocamos aqui no nosso dia a dia, é o modelo de 75 mm por 25 mm. Essas etiquetas vão em caixas e também nos produtos quando o teu produto não tem código de barra. Isso aqui é muito importante. Todos os meus produtos têm código de barras? Todos, mas lembre-se, eu tenho também uma operação de jogos usados, onde o código de barra é o mesmo do produto novo, então eu preciso colar uma etiqueta em cima do item para justamente não ter nenhum tipo de confusão ou problema na separação. Mais insumos que você precisa ter para uma logística de qualidade, talvez você já tenha aí, mas são embalagens, pacotes, plástico bolha e outros sacos de nota fiscal, vamos dizer assim, né? Toda a parte de organização e que possivelmente você já tenha hoje na operação, mas para um
WMS funcionar muito bem, você vai precisar disso. O seu pedido tem que sair muito bem embalado, muito bem preparado. Ainda na parte de estrutura, a gente vai chegando agora para os dois últimos pontos. Eu não coloco eles como pontos essenciais, mas ajudam muito. E o primeiro seria a esteira de separação. Eu mandei fazer aqui as esteiras e se você tem interesse em saber aonde eu fiz, entre em contato com a gente, eu posso te indicar, te ajudar. Mas as esteiras, elas ajudam muito nesse processo, nesse fluxo. Você pode substituir ela por uma grande mesa, só que, cara, no dia a dia a esteira faz a diferença. Então essas esteiras de separação ajudam muito e hoje na minha operação elas são essenciais. E detalhe, quando eu comecei a parte de separação, meu WMS, eu tive esteira desde o primeiro dia. E por fim, essa estação de separação, que é onde vai o computador, impressora e etc. Também desenvolvido aqui pela gente, deixa tudo organizado, separado e facilita bastante. Você não precisa necessariamente ter isso. Com isso, você ganha mais eficiência, né? Você também pode substituir essa parte inicialmente aí por uma grande mesa que vai te ajudar a fazer tudo acontecer e ao longo do tempo vai trazer mais rentabilidade e mais sucesso para o teu negócio. E aí então você faz esse investimento e vai melhorando a sua estrutura ao longo do tempo. E agora a gente vai partir para a parte de equipamentos. Eu sempre prezei aqui na empresa para ter ferramentas simples, baratas. No começo eu comprei cabos como esse no próprio Mercado Livre que linkavam o celular a um leitor de código de barras. Então por muito tempo nós usamos celulares como coletor de dados aqui na operação. Com o tempo, com a evolução, eu comprei coletores dedicados, exatamente como esse que vocês estão vendo, que são coletores já com o sistema Android. Eu recomendo sempre com o sistema Android porque acaba sendo melhor, mais rápido, mais eficiente, mas também você pode alugar esses aparelhos. Alguns eu alugo e se você tem interesse na locação, fala comigo que eu posso te indicar. Temos aqui na descrição desse vídeo contato para você fazer com o nosso time para pegar mais informações. Então, como equipamentos, coloquei um coletor de dados como a primeira opção. Você pode improvisar um celular no lugar e logo depois nós temos aí as clássicas impressoras de transferência térmica, conhecidas como Zebra. Qualquer modelo que imprima as etiquetas que eu mencionei antes vão funcionar. Vou colocar aqui também alguns exemplos na tela, como a ZD220, L42 Pro, ZT230 e também a GC420T. São muitos e muitos modelos, mas qualquer Zebra que imprima com qualidade as etiquetas que eu mencionei anteriormente já está resolvido. Você também vai precisar de uma impressora laser padrão para imprimir as folhas A4, as folhas A5, volta e meia, pode ter certeza, você vai precisar imprimir aí uma lista de postagem, PLP, coisas assim, documentos, né, correspondentes aí à parte de transporte. Isso vai acontecer, ainda mais com tantos parceiros, tantos canais de vendas, tantas transportadoras. Uma impressora no estilo tradicional é imprescindível e você vai precisar. E o último, na parte de equipamentos, eu coloquei um computador. Nós aqui usamos notebooks com touchscreen. Com o touch facilita muito na operação. O pessoal que está embalando o pedido, ele só clica e faz tudo acontecer. São notebooks de qualidade, rápido, com uma boa tela. Volta e meia você tem que bipar algum código de barra que apareça na tela, então é importante que você tenha um equipamento bom, confiável, que não vai te travar. E se você tiver ali um no-break conectado ao modem Wi-Fi, você consegue manter a internet numa queda de energia e também esses notebooks aí têm bateria, então a tua operação não vai parar não, cara, você vai conseguir fazer uma boa expedição. E o último item que eu coloco aqui como opcional é o seguinte: se liga nessa câmera que ela é sincronizada o horário dela com o WMS, ou seja, você consegue através do log do WMS ir no sistema, olhar o horário que foi separado e fazer uma conferência ali na câmera. Interessante essa dica da câmera, né? Ela não é obrigatória, você não precisa disso ali para fazer o teu WMS rodar, só que eu coloquei porque quando acontece algum problema de algum espertinho que fala assim, pô, comprei tal item e recebi outra coisa, e no sistema tá tudo certo, o que que eu faço? Eu pego e salvo essas imagens e mando ali para o Mercado Livre ou para quem está fazendo a mediação. O retorno em cima do investimento nessa câmera no longo prazo é absurdo, porque muita gente que já tentou passar ali golpes, né? Não estou falando todo mundo, a grande maioria dos clientes são maravilhosos, muito bacanas, honestos, gente boa, só que tem sempre, né, como em qualquer lugar, aquela pessoa que vai tentar passar a perna, e quando você tem ali a separação muito bem organizada, registrada e linkada a uma câmera, você tem uma prova a seu favor. E empreender no Brasil, cara, é isso, você tem que às vezes criar provas genuínas e oficiais ao seu favor. Quantas vezes nós já pegamos aí alguns fraudes
fraudadores de calça curta e mostrávamos ali junto ao Mercado Livre ou o B2W ou qualquer outro marketplace que realmente a gente enviou certinho, tá tudo registrado. Daí o fraudador falou assim: realmente eu achei aqui o produto tá certo, eu me atrapalhei, confundi com outra encomenda. Pode até ser verdade, né? Vai que não é um fraudador, mas enfim, isso ajudou a deixar a operação mais eficiente. Detalhe, nem tudo começou assim. A gente foi evoluindo aos poucos, é que nem a prateleira ali que você viu, aquelas prateleiras imensas, né? Nós começamos com prateleiras simples, começamos em um ambiente muito mais simples. Na própria Black Friday, a estrutura que tínhamos era bem simplória, que foi evoluindo aos poucos, uma construção, né? Pô, estamos aí desde 2009 no campo de batalhas, fazendo tudo acontecer, evoluindo, crescendo e seguindo em frente. E hoje, graças a Deus, a operação tá bem bacana. Bom, é isso. Eu mostrei aqui o que você vai precisar, desde estrutura, insumos, ferramentas para poder usar e fazer ali o fluxo muito bem estruturado do seu e-commerce, da sua operação. Vai ficar muito bacana, pode confiar, pode acreditar em mim. E se você gostou desse episódio, eu quero que você deixe seu like, compartilhe, coloque seu feedback. Se você fizer tudo isso, compartilhar, ativar sininho, deixar seu like, seu feedback, isso vai ajudar muito o canal a crescer e o YouTube vai entender que é um conteúdo de valor e vai divulgar cada vez mais para mais pessoas. Eu tô aqui pegando todo o conhecimento, tudo que nós criamos, entregando para você esse caminho. Eu tenho certeza que a tua operação vai melhorar bastante. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre organização do armazém, os primeiros passos. Pô, beleza, já montei a estrutura, mas e agora? O que eu vou precisar fazer? Como que eu organizo as prateleiras e ali o meu ambiente? É o que eu vou falar, explicar, ensinar para você no nosso próximo episódio. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse e até o próximo.